Fala aí, pessoal, beleza? Como é que você está? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá focado nos estudos? Tá aprendendo bastante coisa? Tá desanimado não, né? Tem que ficar animado, viu? Não vamos desistir, não vamos perder o pique não, tá? Vamos continuar aí focado no aprendizado, beleza? Bom, pra você que é novo, nunca viu aqui meus vídeos no meu canal, pra você que já me acompanha há mais tempo, tá aí junto comigo, ó, desde quando eu iniciei, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que você tá fazendo agora? Com certeza, você olhou pra minha cara aí na telinha e falou assim: como assim, Rodrigo? Eu tô vendo seu vídeo, não foi? Bom, mas por que eu te fiz essa pergunta? Porque o que a gente vai aprender hoje tem a ver com essa perguntinha. Sinal de fazer. Muita gente tem dúvida quando vai aprender o sinal de fazer. Rodrigo, será que o sinal de fazer ele muda quando a gente muda o contexto? Quando, sabe, o contexto é diferente, o sinal de fazer muda? Ou ele permanece o mesmo? Como que funciona isso? Tem muita gente que tem essa dúvida, não sabe como fazer, e aí me pergunta e tal. Então por que não ensiná-los, não é? Se você já sabe, beleza, compartilha aí esse vídeo com quem não saiba. Se você não sabe, fica comigo para aprender. Show? Muito bem. Foi preparado aqui um conteúdo bem legal, tá bom? Para você aí. E eu vou explicar 3 formas do sinal de fazer, tá? Que você vai tirar essa dúvida, se ele vai mudar, se ele não vai, como funciona, como fazer, beleza? 3. Primeira, você tem que saber o sinal de fazer, né? Lembra do matar piolho antigamente? Que você mata o piolho assim? Lembra? Antigamente, vovó, mamãe, puxava o pente, pegava o piolho. Às vezes até você aí, né? É a vovó, é a mamãe. E matar o piolho? Então, esse sinal aqui de matar o piolho, é esse sinal de matar o piolho, o sinal de fazer, só que você vai fazer isso aqui, ó. Dobrou. Tá vendo, ó? Dobrou. Tá vendo? Vou mostrar pra você aqui, ó. Tá? E dobrou. Beleza? E aí você vai bater aqui, ó. Tá? Dobrou, bateu. Beleza? Fazer. Sinal de fazer. Rodrigo, eu bato com as 2 mãos ou só com uma? Só com uma. Né? A mão principal aí. Para quem é destro, assim. Para quem é canhoto, assim. Tá bom? Para quem é canhoto, tá? Para quem é destro. Beleza? Muito bem. Então, sinal de fazer. Rodrigo, como é que eu vou usar esse sinal dentro de um contexto? Vou te dar um exemplo. Se você vai perguntar para a pessoa, igual eu perguntei para você, o que você está fazendo? Você faz. Fazendo o quê? Ou pode apontar para a pessoa, tá? Você fazer o quê? E cara de pergunta. Você fazer o quê? Cara de pergunta. Tá bom? Ele aqui fazendo o quê? O que ele tá fazendo aqui? Tá bom? E lá, ó. Tá fazendo o quê? Ele lá, ó. Tá fazendo o quê? Tá? Então você tá perguntando o que a pessoa tá fazendo. E agora tem uma expressão no português que a gente geralmente fala, que é bem assim, né, fulano? Fazer o quê, né? Ah, aconteceu alguma coisa? Fazer o quê, né? Ah, fulano, fazer o quê, né? A vida é assim. Essa expressão fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Não vai fazer o quê, não, tá? Você vai fazer o sinal de fazer, tá? Mas o quê? Você não vai fazer assim. Você vai fazer o qual. Fazer qual? Não, é porque esse movimento aqui, nesse contexto, não é o qual, tá bom? É como se você estivesse na dúvida, tipo assim, e aí? Tal, sabe? Quando a gente geralmente gesticula os braços assim, às vezes a pessoa vai falar alguma coisa, depois para no meio do caminho, você, e aí, fulano? Tá, e aí? Então, esse movimento, então, representa isso no contexto, tá? Então, fazer o quê? Fazer o quê? E aí, você não faz cara de pergunta, como se estivesse realmente curioso para saber a resposta. Você faz uma cara de, tipo assim, é a vida, né? Tem uma cara de tipo, aceita que dói menos, tá bom? Então, fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Tá? Fazer o quê? Beleza? Um outro aí é, por exemplo, se você vai falar que vai fazer algo, você também vai usar o sinal de fazer, tá? Por exemplo, você vai falar que vai fazer um bolo, por exemplo. Aí você faz bolo, chocolate, fazer. Vovó minha, bolo de limão, faz, delícia. Minha mãe, comida, fazer. Então é um sinal de fazer, tá bom? Para esse contexto, você pode usar o sinal de fazer, não tem problema não, tá? Mas aí eu te pergunto, tá, Rodrigo, tem algum contexto, algum jeito que eu possa usar o sinal de fazer? Ou talvez eu usaria um outro sinal? Tem um contexto assim que eu posso usar um sinal de fazer ou eu não posso, né? Obrigatoriamente eu tenho que usar outro sinal. Não, obrigatoriamente não. Mas tem um contexto que você pode escolher. Ou faz o sinal de fazer ou faz um outro sinal, que é o sinal de preparar, tá bom? Ou organizar, tá?
você pode fazer ele no lugar. Vou te dar um exemplo. Se você vai falar assim, sei lá, que o seu irmão fez o seu trabalho de geografia, então você pode fazer meu, geografia, trabalho, irmão fez. Ou meu, geografia, trabalho, irmão fez. Então ele que preparou o trabalho, tá? Tem esse sinal aqui da ideia de que você ou a pessoa tá manuseando aquilo, tá preparando, tá organizando, tá mexendo naquilo, tá bom? Então você pode usar esse sinal de preparar ou organizar para esse contexto. Ou você pode usar o sinal de fazer, não tem problema. Aí você pode escolher qual dos dois usar. Geralmente é legal a gente saber disso, quando a gente está interpretando, às vezes esquece o sinal de fazer dentro deste contexto agora. Você fala, caramba, esqueci o sinal de fazer, qual sinal eu uso? Aí você lembra que você pode usar esse daqui, entendeu? Legal, né? Um outro contexto, por exemplo, é o que a gente usou até logo anteriormente, né? Que foi o de fazer comida. Então vamos supor que você fala assim, né? Ah, minha mãe tá fazendo comida e o cheiro tá delicioso, né? Então, mãe, comida, fazer, cheiro delicioso. Então, mãe, comida, fazer, cheiro delicioso. Rodrigo, mas se eu não quiser usar o sinal de fazer, quiser usar esse aqui de preparar, posso? Pode. Os dois se encaixam perfeitamente. Mãe, comida, prepara ou faz, cheiro delicioso. Tá bom? Então, dependendo do contexto, não que você não possa usar o sinal de fazer. Você até pode, mas se você quiser, você pode adaptar um outro sinal dentro daquele contexto, que também vai ser entendido. Tá? Porém, tem contextos também que às vezes o sinal de fazer não precisa ser feito. Não há necessidade disso. Por exemplo, um contexto só que eu vou aplicar de duas formas. Quando a gente está falando sobre tempo, né, época, períodos, por exemplo, aí uma frase assim, faz 7 anos que sou intérprete. Uma frase em português. Faz 7 anos, ou fazem, né? Fazem 7 anos que sou intérprete. Ou faz 7 anos que sou intérprete. O faz ali. Você vai usar? Faz 7 anos. Não, você não vai usar. Aí que parece que você tá falando assim, eu tô fazendo 7 anos. Fica esquisito. Então você não vai usar, tá bom? No contexto da Libra, você vai fazer o quê? Eu, intérprete, 7 anos. Eu, intérprete, 7 anos. Beleza? Outro contexto também, por exemplo, no período de tempo que você pode usar. Fazem ou faz 2 horas que ele ou ela saiu. Faz 2 horas que ele ou ela saiu, né? Então, faz 2 horas que ele ou ela saiu. E aí você vai fazer o fazem 2 horas? Não. Você vai fazer, ali saiu 2 horas já. Ali saiu 2 horas já. Ou, ali saiu 2 horas, ó, tempão. Ali saiu 2 horas, tempão. Entendeu? Então, você não vai precisar, dentro deste contexto, por mais que talvez o palestrante ou o texto que você está vendo use a palavra faz ou fazer, nesse contexto não há necessidade de você usar o sinal de fazer, não precisa, fica esquisito na verdade, né? Falar sério, que fica estranho, fica esquisito. Então nesse contexto não precisa, é só você fazer, né, o que a pessoa está falando, né, sei lá, a intérprete ou a pessoa saiu e fazer a quantidade de tempo, 7 anos, 2 anos, tá bom? Nos casos aqui é a quantidade de tempo, né, esse sinal, quantidade de anos, beleza? Então olha só. Às vezes a gente pensa, poxa, mas para todo sinal muda o contexto? Não, nem para todos mudam. Ou às vezes você pode trocar o sinal mesmo sabendo que pode usar ele. Você pode usar um outro também. Rodrigo, para que eu preciso saber disso? Isso é do idioma, isso ajuda você a aprimorar o idioma, a evoluir no idioma, se você quer ser intérprete, se você quer ser fluente. É legal você pegar essas ideias assim e aderir a essas informações e usá-las no dia a dia com o surdo, na sua sinalização, faz muita diferença, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você conhece alguém que faz o sinal de fazer e precisa desse toquezinho, compartilha com essa pessoa, não deixa de compartilhar não, show? E eu fico aqui te esperando no nosso próxima mini aula, tá bom? Então um grande abraço e até lá. Tchau!